Jesus. Amém. Motivo de alegria estar mais um dia na presença do Senhor, até que o Senhor nos ajudar. Abra vossas Bíblias, Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Depois, vou ler aqui para a gente ler todo mundo junto. Amém? Depois reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei as suas descendências e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó, e a Jacó Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir, para que a possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viesse ao mar, e aos egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém entreguei nas vossas mãos, e possuíste a sua terra, e destruí diante de vós. Agora põe no 15 anos, por favor. Glória a Deus. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servirmos a outros deuses. Amém? Você está aplaudindo a Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como todos conhecem essa palavra, como todos conhecem a vida de Josué, sabemos que Josué foi um líder do povo. Josué liderou aquele povo após a saída de Moisés. Josué assumiu aquele povo e liderou aquele povo por muito tempo. Aqui onde nós lemos em Josué 24, logo após ali do 15 em diante, já vai falar sobre a morte de Josué. Ou seja, ali eram as palavras finais de Josué para aquela nação. E o que me chama a atenção é que Josué convoca. Josué não só fala, irmãos, vem aqui, não. Ele fala: eu quero que todos venham aqui. E o que mais chama a atenção não é só ele convocar, ele convoca também os líderes de cada tribo e fala: eu quero vocês aqui, porque eu preciso ter um particular com vocês. E ali ele começa a chamar os líderes, os juízes, todo aquele povo de alto escalão para aquela reunião. Ele chama todos os levitas para aquela reunião, para ele expor as palavras finais que Deus havia colocado no coração dele. Aleluia!
interessante que quando ele convoca aquele povo, ele fala para aquele povo: ó, eu tenho duas palavras para vocês. E o povo fica atormentado, né? Sem saber o que está acontecendo. Ele fala para aquele povo: vocês têm duas escolhas a tomar. Eu, diante de Deus, estou dando a vocês duas escolhas para vocês tomarem. Vocês podem tomar duas decisões aqui agora. Vocês escolhem a decisão que vocês têm que tomar. Só que aí Josué recita do 1 ao 14, ele recita no Antigo Testamento, falando das pessoas que passaram, o propósito de cada um que passaram, falando daquilo que Deus convocou e que Deus chamou a cada um para viver. Ele fala: sabe, Terá, ele era idólatra, mas Deus tirou Abraão de perto dele, para mostrar para Abraão o que era servir a Deus. E aí ele começa a recitar: eu vou falar para vocês do 1 ao 14, vocês vão escutar, e depois eu vou falar para vocês do 14 em diante. Ele começa falando, em primeiro lugar, dos deuses, da adoração a Deus. E ele fala: vocês têm duas escolhas a tomar. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem aos deuses dos seus pais. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem aos deuses que foram feitos por mão de homens. Ou vocês se firmam com Deus, faz aquilo que Deus quer, ou vocês retrocedem e voltam atrás daquilo que seus pais faziam. E o que chama a atenção, aleluia, é que o povo começa a escutar, Jacarina Roseli. O povo começa a escutar aquela mensagem de Josué. E um começa a olhar para o outro e lembrar daquilo que viveu lá atrás. E aí o que chama a atenção é Josué trazer a lembrança. Sabe, um povo estava preso no Egito. E Deus usou Moisés para conduzir o povo. Só que o mesmo Deus que usou Moisés para conduzir o povo foi o mesmo Deus que colocou no coração de Faraó para ir atrás deles. Só que esse mesmo Deus que conduziu o povo, o mesmo Deus que colocou no coração de Faraó para prosseguir, foi o mesmo Deus que colocou eles numa decisão para eles tomar. E o que interessante que chama a atenção nessa palavra, ele fala: o povo ficou de frente a frente com o mar. O povo ficou de frente a frente com o mar. O povo olhou para o mar, viu o rio, e o povo ficou pensando: Moisés, você me tirou de lá para morrer aqui. Porque o povo olhava para frente deles, era só mar. Olhava para o lado, rochas, pedras. Olhava para trás, viu um povo atrás deles. Ele falou: Moisés, você trouxe nós para uma emboscada. Você colocou nós em uma emboscada a qual nós não vamos sair daqui. Aleluia. Mas Moisés, queridos, não foi guiado pelo homem. Moisés foi guiado por Deus. E quem tem a direção de Deus, quem dá ouvido à voz de Deus, sempre tem êxito, mano. Sempre tem êxito. Quem dá ouvido à voz de Deus, sempre tem êxito. A Bíblia diz que Deus olha para Moisés e fala: Moisés, o que você tem nas suas mãos? Usa o que você tem, Moisés. A Bíblia diz que imediatamente, Moisés toca no mar. E o mar se abre. A Bíblia diz que o povo passa em terra seca. A Bíblia diz que imediatamente os egípcios vêm chegando. E a Bíblia diz que o mesmo mar que se abriu para o povo passar foi o mesmo mar que sucumbiu aquele povo. E interessante é Josué falando: você viu? Deus colocou, Deus chamou para um particular com ele. Deus chamou para vocês ser obedientes a ele. E o mesmo Deus que chamou você para a obediência foi o mesmo Deus que te colocou na prova. Falei quinta-feira na igreja ao qual ministrei. Falei a seguinte mensagem: chega de colocar demônio nas coisas.
Nós temos o hábito de colocar demônio. Ah, foi o demônio que me consumiu a fazer isso. Foi o diabo que provocou isso. Foi o diabo que me tentou. Foi o diabo que provocou. Foi o diabo. Chega de colocar a culpa no diabo. Assuma os nossos erros. Porque Deus falou desta forma: fui eu que coloquei você à prova, não foi o diabo. Foi Deus que colocou o povo, Sérgio, para andar naquele Egito perdido ali junto com Moisés, para ver o coração do povo como estava. Deus poderia falar assim: ei Moisés, leva o povo por aqui que você vai chegar mais rápido. Não, Deus falou: Moisés, você vai dar a volta, porque eu quero testar cada um de vós. Aleluia! E o povo tem mania de falar, né, que é o demônio que faz as coisas. Não. As decisões nossas, as nossas decisões é que faz com que nós passamos por tais coisas. Nossas decisões é que faz com que nós assumimos tais condições a qual vivemos hoje. Chega de lançar culpa para A ou para B. Nós temos que assumir aquilo que nós colocamos no nosso coração. E é interessante que Josué falar para eles: vocês viram que Deus colocou cada coisa para tentarmos parar, para tentarmos parar. Só que era Deus colocando nós em prova, para nós entender se nós vamos servir a Ele ou se nós não vamos servir a Ele. Aleluia. Se nós vamos escolher servir a deuses ou vai servir a Deus. E ele começa a instruir o povo falando: ó, Terá, pai de Abraão, fazia deuses para si próprio. Terá, pai de Abraão, adorava outros deuses. Aí Josué fala: que Deus você quer adorar? O Deus dos seus pais ou o Deus do céu? Está na hora de nós assumirmos que Deus nós vamos servir. Não existe, irmãos, dois excelentes, só existe um excelente. Não existe dois deuses, só existe um Deus a qual nós servimos. E chegou um momento a qual nós temos que tomar a decisão com as nossas vidas. Você vê que depois do capítulo 15 em diante, Deus ele pega o povo e coloca de novo a prova, falando: ei, vocês fizeram uma aliança comigo, e vocês vêm falar que não vão mais fazer isso. Aqui é o 15, ó. No 16 que ele fala, o que eles falam? Aleluia. O glória, no 16 que eles falam, fica Deus aqui, ó. Aleluia. Para Josué, perdão, o pessoal para Josué. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outro Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, para a casa da servidão, e que tem feito esses grandes sinais em nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio que passamos. Aí aqui, ó, no 18 fala assim: ó, e o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até ela morreu. Você vê que o evangelista Fábio, ele falou algo interessante. Na hora que o evangelista Fábio falou aquilo, ele teve a oportunidade de falar sobre isso minha perna, e Deus usou ele para falar com os jovens. Sabe o que significa isso, jovens? Decisão. Que Deus vocês querem servir? Qual é o Deus que vocês querem servir? Está na hora de nós tomarmos uma decisão: ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o mundo. Ou nós servimos a Deus, ou nós fazemos a vontade da nossa carne. E o que nós queremos fazer? O que nós queremos fazer? Servir a Deus ou servir aos nossos deuses que criamos dentro de nós? Aleluia! Deus colocou essa palavra no meu coração hoje cedo, irmãos. É uma palavra pastoral. Eu estava pedindo para Deus: Senhor, dá uma palavra pastoral, aonde o Senhor vai exortar o povo de uma forma que eles possam entender o que eles querem. Não há mais tempo de cochear em dois pensamentos.
tempo de adorarmos dois deuses. Não há mais tempo de andarmos em cima do muro. Não há mais tempo. Porque se nós andarmos em cima do muro, irmão, vai chegar uma hora ou nós caímos para um lado ou caímos para o outro. Está na hora de nós sairmos de cima dessa linha. Você tem um Deus que deu a vida do Filho dele por amor de você. Você tem um Deus que viu o Filho dele sofrendo por amor de mim e de você. Está na hora de nós assumirmos um compromisso com Deus. Porque aqui o povo assumiu essa aliança com Deus. Mas o mesmo povo que assumiu a aliança com eles, foi o mesmo povo que quebrou. Eles assumiram a aliança, pessoal dele, e eles mesmos quebrou a aliança com Deus. E no dia de hoje não está diferente, quer? No dia de hoje assumimos um compromisso com Deus. E nós mesmos quebramos o compromisso com Deus. Falamos a partir de hoje, eu vou servir a Deus com excelência. No outro dia nós caímos no mesmo buraco que nós abrimos. A partir de hoje, vamos fazer tudo correto. No outro dia nós de novo caímos no mesmo buraco que abrimos. Está na hora de sair dessa inconstância. Está na hora de nós sairmos dessa inconstância. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, tem um algo de Deus na tua vida hoje. Saia da casa da escravidão. Aleluia, Deus. Chega de ser escravo de Satanás. Chega de ser escravo. Servir a Deus é a melhor escolha que façamos. E o que chama a atenção é Josué exortando aqueles líderes e falando: ei, líderes, vem aqui. Vocês estão incumbidos de liderar o povo. Vocês estão incumbidos de levar o povo para o caminho correto. Agora está em suas mãos. Está em sua direção o que vocês vão fazer. Sabe o que significa isso? É nós que temos que nos enxergar e olhar para nós mesmos e falar: a partir de hoje eu vou servir a Deus. Porque nós falamos tanto, vou servir a Deus, falamos tanto, vou ficar firme com Deus, mas em qualquer momento nós caímos de novo no buraco que nós mesmos abrimos. Sabe o que é isso? É querer voltar para a casa da escravidão. O povo foi conduzido por Moisés, Emilson, para sair da casa da escravidão. Mas o povo olhou para Moisés no meio da caminhada e falou: Moisés, por que você tirou nós de lá? Nós comia, nós bebia. Só comer e beber não é o suficiente, meu irmão. Aleluia. Só comer e beber não é o suficiente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Que adianta eu comer e eu beber? Mas se eu estou morto espiritual, eu vou estar firme com o meu corpo, corpo físico. Mas o espiritual, como que está? Como que está o nosso espiritual? Aleluia. Era isso que Moisés e Josué estavam falando para o povo. Vocês têm uma missão agora: fazer duas escolhas. Ou vocês ficam de um lado, ou vocês ficam do outro. Ou vocês buscam a Deus de verdade, ou vocês continuam na casa da escravidão. Meu Deus, aleluia. Ou vocês continuam adorando aos deuses dos seus pais. Deuses esses que têm olhos e não vê, tem ouvido e não escuta, tem boca e não fala, tem pés e não anda, tem mão, mas não coloca a mão para te levantar. Está na hora de nós fazermos uma aliança com Deus de novo. Está na hora de nós ativarmos a nossa aliança com Deus novamente. Está na hora de nós falarmos: Senhor, a partir de agora eu vou fazer uma aliança, mas eu vou continuar contigo. Eu estava falando na ministração que eu fiz quinta-feira, do salmista, Denilson. Você vê que
A depressão, irmãos, era coisa lá de trás. O salmista já vivia em depressão. O salmista já vivia depressivo, pastor Oliveira. Porque um dia ele falava assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E no outro dia ele falava: prece, Senhor, em me ajudar. Aleluia! Oh glória! Aleluia! É interessante aqui, ó, no 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a Deus estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmo, de que vos escolhestes o Senhor para servir, e disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai aqui, ó, e inclinai a Deus. Está na hora de nós tirarmos, está na hora de nós tirarmos os deuses que criamos para nós. Você percebeu que tem pessoas que criam Deus próprio? Tem pessoas que criam Deus próprio. Tem pessoas que o Deus dele é o dinheiro. O dinheiro é o Deus dele. Tem pessoas que criam Deus próprio. O que é o Deus próprio dele? O Deus próprio dele é o pastor. Tem pessoas que criam Deus próprio. O que é o Deus próprio? O esposo, a esposa, o filho, a mãe, o pai. Você percebeu que as pessoas criam Deus para si próprio? Nós criamos deuses para nós mesmos. Uns adoram o patrão, outros adoram o funcionário, o chefe, outros adoram o filho, o que quer que seja. Mas é a Deus. Ele fala na palavra dele: somente a mim adorarás. Glória a Deus, aleluia. Somente a mim adorarás. Ele não divide a glória dele com ninguém, cooperadores de Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém, Guilherme. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, tudo é dele. Está na hora de nós começarmos a entender que Deus que nós queremos servir. Sabe o que chama a atenção nessa mensagem? É que Josué fala para o povo a seguinte palavra: se você quiser servir a Deus, vocês vão ter que mudar a conduta de vocês. Se vocês querem servir a Deus, vocês vão ter que mudar o palavreado de vocês. Se vocês querem servir a Deus, vocês vão ter que mudar a forma de agir de vocês. Sabe por que o povo cria Deus para si próprio? Porque não quer mudar. O povo cria Deus para si próprio porque não quer ter uma vida de renúncia, de mudança com Deus. Então é mais fácil eu criar o meu Deus me gosta do jeito que eu sou, Richard. Eu posso beber que Deus não está nem aí. Eu posso fumar que Deus não está nem aí. Eu posso me prostituir que Deus não está nem aí. Eu posso fazer todas as coisas que Deus não está nem aí. Cria Deus para si próprio. Cria Deus para si próprio. Eu posso fazer o que for, porque o meu Deus, Ele me perdoa. Não é dessa forma, irmãos. Deus exige de nós, sabe o quê? Uma palavra chamada renúncia. Renunciar a nós mesmos. Renunciar às nossas vontades. Renunciar aos nossos desejos. Para fazer o querer e a vontade de Deus. Foi isso que Josué estava falando para o povo: vocês têm que tomar a decisão que vocês querem. Qual decisão vocês querem? Vocês têm duas decisões a se tomar: ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a seus deuses. Se vocês quiserem servir aos deuses dos seus pais, eu já te dei o que os deuses dos seus pais fez. Eu já te dei o que aconteceu com o Deus dos seus pais. Mas se você quiser servir um Deus verdadeiro, fiel,
Aleluia. Qual decisão você vai tomar? Vai continuar na casa da escravidão? Ou vai buscar esse Deus maravilhoso? Glória a Deus. Deus não é homem para que nem filho do homem para que se arrependa. O que me chamou a atenção aqui foi que Deus está no controle desde o começo. Toda a mensagem que foi dita aqui, o louvor que foi falado, foi para tomar decisão. Decisão. O louvor das irmãs questiona ou adora? Você vai questionar ou você vai adorar? Aleluia. Você vai servir ou você não vai servir? Glória a Deus. Aleluia. O Richie falou sobre o mar, que foi praticamente a mesma coisa do louvor. Pedro estava dentro da água, andando sobre o mar. Mas Pedro, ele tomou a decisão de olhar para baixo. E quando ele olhou para baixo, ele começou a afundar ainda. As decisões que tomamos, elas vão ditar o nosso futuro. As escolhas que fizemos vai ditar o nosso futuro. Era isso que Josué estava falando com o povo. Vocês têm duas decisões a se tomar: serve a Deus ou serve aos deuses dos seus pais. Amém? Amém, irmãos? Amém. Uma palavra de reflexão nas nossas vidas. Eu estava pedindo para Deus, falei: Senhor, me dá uma palavra que venha confrontar, mas que venha consolar. Porque a palavra tem que ter o confronto, mas também tem que ter o consolo. Ela tem que ter a chibatada, mas também tem que ter o bálsamo para refrigerar nossas almas. Só que Deus, irmãos, Ele está nos chamando, nos vocacionando e perguntando para mim e para você: que Deus você quer seguir? Qual caminho você quer seguir? Que ritmo de vida você quer ter? Qual caminho que você quer ter? Amém? Amém? Amém. Tem alguém me ouvindo?